Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o empresário Edgar Moura Júnior. Edgar Moura Júnior é atuante no mercado imobiliário desde os 16 anos de idade, ao lado do pai, o empresário Edgar Moura. Edgar Moura Júnior participou conjuntamente com sua família do chamado boom imobiliário, que ocorreu na década passada em Sorocaba. Corretor credenciado, Edgar Moura Júnior exporá, no programa de hoje, seu ponto de vista sobre o mercado imobiliário local e o futuro de Sorocaba para os próximos anos. E olha, haja muita informação nesse ramo imobiliário. É bastante coisa e bastante assunto para ser tratado aqui hoje no Vida Pública. Edgar Moura, muito obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. É isso, muito obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite aí da Fundação, Jornal Cruzeiro do Sul. É uma honra estar com vocês discutindo esse assunto que faz parte do nosso cotidiano. Hoje em dia, Sorocaba cresceu de uma maneira tão veloz que às vezes a gente tem pouco tempo para refletir sobre esse assunto, né? A gente vai, fica no pega trânsito, corre para lá, né? Toca o telefone, você não tem tempo para refletir. Mas graças a Deus a cidade, desde que eu acompanhei, já de menino para cá, mudou completamente a característica da cidade, né? A cidade se transformou num polo hoje econômico e dá orgulho para nós que somos sorocabana de raiz, dá orgulho de ver todo esse desenvolvimento, né? E com certeza, Sorocaba, cada ano que passa, cresce bem mais. E é claro, nós vamos falar sobre esse aspecto também do crescimento populacional na cidade, inclusive, até conversando com o Edgar Moura, a relação da taxa de crescimento, que já não tem mais nada a ver com a questão da natalidade, tem sim a ver com a questão da imigração. É isso mesmo, né, Edgar? Isso. Eu, antes, para introduzir o assunto, porque muitas vezes a gente quer embasar ou passar para vocês o que gerou esse reflexo na economia de Sorocaba, daí eu trouxe até uma colinha aqui, que desde o tempo de escola, às vezes eu fazia uma colinha. Aliás, essa é imprescindível em alguns aspectos, né? Às vezes, em alguns aspectos, você tem que trazer número para o pessoal embasar isso daí. E olha que você aprende também, né? Não é só... Não, você aprende. Às vezes, de tanto você fazer a colinha, você estuda, né? Você fazia a cola, daqui a pouco já estava estudado de fazer a cola. Está decorado, né? Então, tem algumas... Esses daqui são todas estimativas do IBGE, que foram pesquisadas nesse ano. Então, apontou um crescimento de praticamente 30 mil pessoas em Sorocaba, que vieram para cá nesse ano passado só, se tornando a 14ª cidade mais populosa do país, com exceção feita as capitais, e a 9ª, incluindo São Paulo, do estado. Tá? Então, isso tudo em decorrência da oportunidade de trabalho, né? Da facilidade de transporte, custo de vida e moradia mais baixo e tudo mais. Então, o que a gente percebe? Muitas vezes a pessoa nota que esse público que vem para cá é um público já formado, não vem realmente de taxa de natalidade, vem através da oportunidade de trabalho, que vem em decorrência do crescimento industrial. Eu cheguei a trocar ideia um pouquinho antes de vir o programa com o Erli Silos, Ciesp, né, da Ciesp, e ele me passou o crescimento industrial de Sorocaba, que foi enorme, não só em função da Toyota, fornecedores da Toyota e as empresas que já estavam aqui desde a década de 60, caso da Texis e caso da ZF do Brasil, já começaram a ainda mais investir na cidade e gerar mais empregos. Para você ter uma ideia, hoje na Texis são mais de 7 mil empregos que são gerados, né? Então a expectativa é muito grande em torno disso, principalmente da oportunidade de trabalho. E até porque Sorocaba tem uma qualidade de vida hoje comparável com grandes cidades, com grandes metrópoles, é uma qualidade de vida muito boa, e as pessoas não são apenas a mão de obra utilizada da cidade, vem mão de obra de fora também. E normalmente quem vem de fora, né, Edgar, acaba se instalando em Sorocaba depois de um tempo, não é? Sim, hoje você vê algumas pessoas que passaram, muitas vezes a pessoa pensa que a oportunidade de trabalho é uma coisa que oscila, que vai ser durante um período e depois, de repente, vira uma outra cidade a trazer esses... Mas o crescimento de Sorocaba é sustentável.
todos os indícios, o crescimento da indústria não foi assim de uma hora para outra. Esse crescimento vem já nos últimos 10 anos, então é uma coisa consolidada, tanto que eu atendo aí gente no mercado imobiliário que veio aqui lá atrás com a família, quando eram todos garotos, né, as pessoas da família, às vezes até bebê, e hoje já estão instalados, já se formaram na cidade, porque também cresceu a parte universitária, né? Na parte universitária, nesses últimos 10 anos, cresceu demais. Você tem diversas universidades se instalando para cá, novos cursos. Então, tudo isso acabou gerando esse boom, ou seja, não foi da noite para o dia. Muitas vezes a gente acha que o boom imobiliário a gente sempre acha que, como está muito bom, a gente quer ver alguma coisa de errada, né? Fala, porra, não, mas será que esse negócio não vai acabar? Esse boom e tudo mais. Quando ele é pautado numa coisa sustentável, daí eu acho que não tem pormenor. Obviamente que hoje as empresas vão ter que se atualizar, como em tudo, refinar a pesquisa, ver o que efetivamente hoje está precisando na cidade, mas ainda tem um grande campo para ser explorado nisso tudo, né? E o Edgar Moura está com 29 anos de idade e começou a carreira já aos 16 anos de idade trabalhando com o pai. Já conheceu a cidade, o desenvolvimento de Sorocaba desde a ocasião. E Sorocaba sempre vem lutando, Edgar, pela questão do plano diretor, para saber para onde a cidade vai crescer e de que forma a cidade vai crescer de maneira ordenada e sustentável. Até mesmo agora há pouco você falou a respeito da questão de Sorocaba ser sustentável. Com o plano diretor já em vias de ser produzido e concluído já em 2014, hoje a análise do mercado imobiliário, o crescimento de Sorocaba está indo para onde e de que forma? Esse é um assunto que eu particularmente conheço bem, mas sempre procurei não expor tanto e nem faço muito parte da vida política, em decorrência de que meu pai tem alguns imóveis, tem áreas, e quando eu vou falar alguma coisa, dá a impressão de que eu estou tendencionando isso para alguma coisa. Então, às vezes, eu procuro não falar, mas no caso específico aqui, como a gente está abrindo o leque para conversar do assunto de forma geral, eu vejo da seguinte forma: se Sorocaba não se preocupar e o povo mesmo não participar dessa aprovação no ano que vem do novo plano diretor, pode começar a ter dificuldade de crescer em Sorocaba, porque daí vai começar a crescer mais nessa grande Sorocaba, o que é bom também se espalhar um pouco, mas em alguns pontos tem que ser feito vários ajustes, né? Mas o pessoal que trabalha na prefeitura, que eu tenho de vez em quando alguma conversa, percebo que vão saber fazer bem isso, dado que o pessoal que também trabalha lá há um tempo já vem participando de todo esse crescimento de Sorocaba, né? Tem, graças a Deus, em Sorocaba, era aquela coisa que às vezes você tem que, quando sua estrela não brilha, você tem que passar o lustrador nela, como meu pai disse. Então, Sorocaba passou por uma maquiagem, a cidade ficou bonita, e isso vem, graças a Deus, todos os mandatos eles têm tratado de continuar fazendo a cidade ficar bonita, e agora não só ficar bonita, quanto começar a corrigir o sistema viário, que está começando, como eu falei no começo, que agora você começa a ter aquilo que você não tinha, que é em função, né, do crescimento, que é tráfego intenso, que é trânsito e tudo mais, tem que começar a se preocupar com isso, e com a mudança do plano diretor, você me permite, tem muita gente que às vezes tem uma casa em alguns bairros que hoje estão, vamos dizer, entre aspas, no mercado imobiliário meio micado, sem valor, porque não tem segurança, você tem uma casa fora de condomínio, não tem. Esse pessoal tem apego, porque todo imóvel, depois que você mora um certo tempo, você cria um apego por esse imóvel. Mas se você olhar por o ângulo comercial e o ângulo do andamento, do progresso, que você não tem como lutar contra ele, às vezes é melhor você aceitar que em determinado ponto, determinada região, venha o progresso e que possa se verticalizar. Né? Lógico que também não fazendo isso ficar povoando, senão vira uma metrópole, vira São Paulo, perde qualidade de vida. Mas em alguns pontos específicos eu acho que é bom as pessoas que moram nesses locais acabarem aderindo à mudança do plano diretor. E, embora o Edgar tenha dito que não iria comentar um pouco para não ser tendencioso, na verdade a empresa da família dele contribuiu muito para o desenvolvimento da cidade com essas áreas que foram vendidas para trazer grandes imóveis, e um exemplo é o recente lançamento, agora a inauguração do Shopping Esplanada Iguatemi. Lembrando que tanto a área do Esplanada quanto a área do Iguatemi foram áreas que foram comercializadas pela Edgar Moura Empreendimentos, pela Edgar Moura Imobiliária, né? Graças a Deus, o meu pai sempre me ensinou a tentar acordar o mais cedo possível, ficar sempre atento,
e ser um sonhador, né? Porque na vida, se você também não sonhar, né? Para onde a gente caminha? A gente tem que acreditar nos sonhos. Meu pai, ele já tinha área antes de ter aquele pontilhão ali, ele comprou com um conjunto de amigos e há muito tempo atrás já visionava que aquilo poderia virar um shopping. A primeira venda ocorreu, graças a Deus, com Esplanada, que foi em decorrência de todo o trabalho e o esforço dele. E depois, essa segunda área, a gente, graças a Deus, participou efetivamente e conseguiu trazer mais uma referência ali para a região, né? Mas é uma coisa que meu pai, eu vejo alguns desenhos antigos, igual esse daqui dele, já fazia tracejado já há 15 anos atrás. Ele brinca que lá, você vê como que é o crescimento imobiliário, isso é por título de curiosidade, né? Ele comprou o terreno antes de eu nascer, já nem existia nessa época que ele comprou aquele terreno lá, e o corretor, quando foi indicar para ele a compra, né, falou: Edgar, eu fumo 1 metro quadrado do cigarro aqui, porque o preço do cigarro do ministro era R$2 o metro quadrado. Eu falou: eu fumo o metro quadrado disso daqui por dia, compro essa área. E ele comprou, acreditou, através do esforço tentou trazer alguns investimentos para lá e graças a Deus o esforço dele deu certo e as coisas aconteceram, né? Tem muitas vezes que a pessoa acredita naquilo, a coisa tá para acontecer, mas não acontece em vida. Eu fico feliz que meu pai conseguiu em vida realizar aqueles sonhos antigos dele. Edgar, nós falávamos dessa questão do crescimento, você fez essa abordagem também do seu pai, que tem uma grande história de mais de 4 décadas aqui em Sorocaba. Muito se fala que a cidade cresceu para a região ali do Iguatemi, para a região do Esplanada, onde Sorocaba se conurba com Votorantim. E também outros dizem que a cidade vem crescendo para o lado da região da Zona Norte e que a Zona Oeste ou a Zona Leste estaria mais acanhada, a Zona Sul também talvez, o centro nem se fala, não tem o que fazer. Aproveitando, claro, essa oportunidade, com o teu conhecimento, para onde aponta o crescimento da cidade? Quais as regiões que estão saturadas e quais apresentam bom potencial de crescimento? Olha, a região da região norte e a região sul, que já se encosta, uma encosta em Votorantim, a outra está chegando para o lado de Porto Feliz, eu calculo que vai crescer mais na ordem vertical, né? Porque a procura está sendo imensa. Hoje você, muito em função do valor do metro quadrado, as empresas não conseguem fechar a conta para conseguir viabilizar um empreendimento na horizontal. Então calculo que vai crescer verticalmente ainda mais essas regiões, principalmente Votorantim, que já está ali realmente lindeiro. E a região leste-oeste, eu acho que daí um crescimento mais na horizontal, chegando na cidade de Araçoiaba e chegando também ainda mais em Itu, né? Mas eu creio bastante em Araçoiaba e também tem Salto de Pirapora, que não se pode esquecer que tem vários empreendimentos bacanas saindo lá. O que Araçoiaba e Salto tem de bom é a topografia, que é muito boa, né? Então, facilita para o empreendimento. Então, eu creio que em função da topografia, acredito bastante em Salto e Araçoiaba, que já não é também nenhuma novidade, já tem muita gente já indo para lá. E tem agora, nos últimos tempos, um papo com relação ao crescimento industrial de Iperó, né? Então também, enfim, hoje já é uma grande Sorocaba e a tendência é se tornar ainda mais uma grande Sorocaba, né? É o que também todos esperam. Então, e até porque já se discute a questão da região metropolitana de Sorocaba, você deve ter acompanhado pelos jornais, a questão de se criar a região metropolitana da cidade, envolvendo 22 municípios que têm a característica, o perfil de Sorocaba. Então, Sorocaba seria, vamos dizer assim, a capital, né, com as suas cidades satélites. Essa conurbação não impede o desenvolvimento imobiliário nas cidades? Olha, calculo que não, porque se você for analisar com frieza, Sorocaba vem tendo um bom relacionamento com essas prefeituras lindeiras, né? De cidades vizinhas. Então, eu acho que Sorocaba vai conseguir ordenar bem. Existe, sim, alguns espaços, por exemplo, o espaço que você tem ali depois da prefeitura até Aparecidinha, é um espaço que Sorocaba teria que, de repente, desenvolver todo esse caminho lá. Né, que ainda é em Sorocaba. Você tem Brigadeiro Tobias, que ainda é Sorocaba, só que Brigadeiro Tobias tem algum problema de topografia. Eu calculo que Sorocaba chegar e se entrosar bem com essas cidades que pertencem à grande Sorocaba, fizer um bom trabalho de entrosamento, eu acho que a coisa tende a fluir super bem. Esses bairros de Aparecidinha e Brigadeiro Tobias que estão próximos de Mairinque também, né? Encontram-se com outros bairros, no caso o bairro Dona Catarina, que é um bairro que já chega ali vizinho
a Aparecidinha. E lá em Aparecidinha a gente tem visto bastantes empreendimentos também que vêm sendo desenvolvidos naquela região. Mas a partir daí, Edgar, os imóveis em Sorocaba têm valorizado bastante em função disso? A valorização ela leva em consideração todas essas regiões? Você acredita que essa tendência vai continuar ou o volume de lançamentos tendem a baixar o custo dos imóveis? Olha, eu calculo que não, porque hoje já foi feita uma peneira dentro do mercado imobiliário. Muita gente veio de São Paulo para cá e acabou saindo de Sorocaba, porque acreditou que o mercado era igualzinho o de São Paulo, mas aqui tem várias particularidades, como toda a cidade do interior, né? Algumas têm um aspecto um pouco mais próximo de São Paulo e as construtoras se deram melhor, como Jundiaí, porque virou praticamente uma cidade dormitório mesmo de São Paulo, Jundiaí, né? E você tem Campinas e Ribeirão Preto. Mas você tirando essas cidades que já conseguiram atingir um mercado muito próximo de São Paulo, todas as cidades do interior de São Paulo têm particularidades. Sorocaba não foge disso. As construtoras hoje de Sorocaba que já se consolidaram, eu acredito que esse momento é de maturação do mercado e de procurar trazer novidade para o público também, né? Você tem um mercado, por exemplo, de 2 dormitórios que está sendo super explorado, mas existe um mercado de 1 dormitório que pode pegar executivo, empresário e alguma outra coisa. Então, eu acho que tem que ser feita uma pesquisa, obviamente que eles fazem essa pesquisa, mas e utilizar também um pouco de criatividade e trazer algumas tecnologias de construção, tecnologias construtivas de fora, pegar aquilo que deu certo fora e trazer para cá. Porque você não vê tanta novidade assim, né? Sim. Você vê aqueles mesmos produtos, né, sendo lançados, às vezes um numa localização mais privilegiada, outro numa localização menos privilegiada, né? Eu trouxe alguns dados com relação a isso, que são ofertados, né, de setembro de 2012 até setembro de 2013, a oferta foi de 6.043 imóveis. Contra o mesmo período, só que de 2011 para 2012, foram ofertados 4.732 imóveis. A grande maioria, mais de 50%, são de 2 dormitórios, tá? Só que o mercado tanto continua aquecido que a média de venda disso está em torno de mais ou menos, quer ver, eu tô com agora eu me perdi aqui na colinha só. Mas está sendo uma média de 1.611 unidades mês. Óbvio que existe uma demanda, essa demanda ela pode ser suprida com o passar do tempo. Mas, para dar uma noção de grandeza, o déficit habitacional de Sorocaba, por cima, tá? Não estou sendo categórico, porque essa daqui não está na colinha, mas era em torno de mais ou menos 12 a 13 mil unidades que precisava ordem popular, do 0 a 3. Hoje já está sendo preenchido já o equivalente a 6 mil, preencheu metade do 0 a 3 salários mínimos. Então ainda tem outra metade para ser suprido, fora essa imigração, porque hoje eu abri o jornal Cruzeiro do Sul e estava dizendo que estava faltando mão de obra para a parte da coleta do lixo. É verdade. Converso com algumas pessoas com relação a shopping centers, todos esses shoppings que hoje em Sorocaba tem mais shopping que Campinas, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. 8 shoppings e mais um sendo construído. Também está faltando mão de obra para isso. Então, ou seja, a tendência é ainda vir mais gente para cá. E olhe lá, não, porque com esse boom que vem crescendo, com esse progresso todo. Agora, uma coisa que chama atenção também, Edgar, com relação a essas vendas de imóveis, é com relação a quem aluga, quem tem imóveis para serem alugados. Hoje ainda é vantajoso para a pessoa alugar um imóvel para morar? Eu acho que se a pessoa se planejar, eu calculo que não. Acho que ela tem que aproveitar esse momento. Que você vai falar assim, não quero ser aquele entusiasta de chegar e falar, não, esse boom ele é eterno, não. Mas eu acho que ele ainda tem um bom tempo. E nesse tempo é bom ser aproveitado porque o governo está dando incentivo para a construção civil, está num período bom para a pessoa com planejamento conseguir adquirir seu imóvel e fugir do aluguel. Mas, obviamente, o que foge um pouco disso é essas pessoas, quando elas vêm para Sorocaba e acabaram de chegar, elas não sabem efetivamente aonde que elas vão se adaptar. Né? Muitas vezes ela acabou de mudar para cá, ela acha que vai se adaptar na região do Paço, mas às vezes a família dela gosta muito mais da região do Campolim ou determinado outro local, e eles têm que usar esse período para usar um test drive do imóvel, digamos assim. E esse test drive é a melhor opção a locação. Para digamos, test drive, diria que a locação vai continuar funcionando e bem.
Agora, para a pessoa utilizar para moradia efetiva, eu acho que é bom ela se planejar para adquirir seu imóvel e aproveitar o momento. Aproveitando o momento. E a questão da locação, inclusive, ela seria dentro dessa característica, desse perfil que você desenhou, seria ela alugar por 3 anos, que é o que prevê um contrato mínimo de 18 meses, e a partir daí, então, ela já tem condições de saber onde que o filho vai estudar, qual a escola é melhor para ele, qual é o melhor bairro para a família. 3 anos, hoje é uma média de moradia das pessoas que têm hoje uma renda familiar e que alugam um imóvel, para daí, então, galgar um imóvel particular, um imóvel próprio? Olha, eu calculo que sim, é o que muita da maioria do pessoal da área imobiliária vai indicar para as pessoas, mas eu costumo indicar que a pessoa deixe um gatilho dentro do contrato para após 1 ano ela poder sair sem multa. Eu costumo fazer isso no negócio, não sou eu um grande reflexo de parte de aluguel, porque eu não trabalho tanto na área de aluguel, mas em algumas negociações que eu fiz eu procurei criar esse gatilho para a pessoa. Porque muitas vezes você pode ter que se adaptar com o vizinho, né? Daqui a pouco o vizinho faz alguma coisa que você não gosta, não aguenta o vizinho, daí você fez um contrato de 3 anos. Então tem todas algumas particularidades que você tem que ficar bem atento e colocar isso no contrato, né? Porque o contrato nada mais é do que você tentar trazer a situação da sua vida para aquilo lá, e não tratar de uma forma fria, né? Tem que tratar de uma forma quente. E você disse há pouco, Edgar, que existe uma tendência para a verticalização dos imóveis. Isso implica uma mudança cultural das famílias? Aí eu digo para você, das famílias sorocabanas e também famílias que vêm de outras cidades. E como você vê essa transição de uma cidade térrea para uma cidade com edifícios? Então, olha, eu particularmente também sempre gostei de casa. Eu moro hoje num apartamento, mas assim, eu sou um cidadão do interior, nascido aqui, e por isso talvez esse costume, né? Agora, muita gente que vem de fora já está um pouquinho mais acostumado a viver em apartamento. Principalmente aquela pessoa que trabalha o dia todo, às vezes se sente muito mais seguro, né, estando num apartamento. Hoje em dia, todos esses novos empreendimentos têm criado um conceito clube, no qual as crianças podem ficar confraternizar, que é uma tendência brincando. Também, né? É uma tendência. Então eu acho que o sorocabano vai ter que ir se acostumando um pouco com isso. A tendência é verticalizar. Para você morar bem, você vai morar possivelmente em edifício. E para você morar bem na horizontal, cada vez vai ficar mais caro. A não ser que você vá mudar para alguma cidade dessa grande Sorocaba, que seria numa cidade com mais um aspecto do interior. Porque o custo ficaria menos caro, por exemplo. Ficaria mais em conta. Ficaria mais em conta. Essa é a tendência. Agora... Eu já vi condomínios, inclusive, nessa tendência que você falou, e eu acho muito interessante, porque há algum tempo atrás, você sabe disso, eu já sou um pouco mais velho que você, talvez umas 2 décadas quase, e, na verdade as pessoas antes, elas tinham interesse de morar numa casa porque você podia criar um cachorro, criar qualquer tipo, e tem a questão dos pets. Hoje muitos condomínios aceitam os pets, inclusive... Eu já vi por aí muitos condomínios oferecendo até salão de beleza, né? O pet dentro do próprio local, do próprio condomínio, para que as pessoas deem banho, façam o corte, enfim, os próprios moradores cuidem dos seus pets. E também sala de cinema. O que mais vem por aí, hein, Edgar? Então, o pessoal está bem criativo, né? Mas a criatividade aí impera bastante, né? Mas você tem 20 anos, mas eu sou novos, porém muito rodado. Já sou meio que nem aqueles caminhão Volkswagen que já é meio rodadão. Às vezes quem olhar na televisão vai dar a impressão de que até que eu sou mais velho. Mas hoje, o que esse pessoal tem que ficar muito ligado é, nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Muitas coisas, o que eu vejo os incorporadores locais, criando sim novos conceitos, que nem de cinema e tudo mais, e também buscando, porque bem ou mal a referência continua sendo a capital, né? Então hoje você vê infinidade de novidades. Por exemplo, tem um empreendimento aí em Sorocaba com um espaço que vai ter de bar, de karaokê dentro do próprio empreendimento. Então você tem realmente como explorar bastante esse campo, né? Porque hoje não é só piscina, ou quadra poliesportiva, ou salão de festas, você tem muitas outras opções, né, que faz com que a família fique dentro do condomínio, até pela questão da segurança. Edgar, nós estamos chegando já ao final do nosso programa. Eu queria ainda esticar um pouquinho esse assunto. Hoje há um consenso de que a questão viária é crucial para garantir o crescimento da cidade.
as vias, as rodovias, enfim, as avenidas. No contexto do plano diretor, como você analisa essa questão? Olha, eu avalio que Sorocaba, depois de um certo período que passou aí, ela começou a ser muito foco de atenção até do Ministério Público e do Estado, tá? E isso engessou um pouquinho na cidade, em termos da pessoa conseguir articular de uma maneira mais rápida, porque ela sempre passa por toda aquela burocracia para conseguir fazer a coisa acontecer. Eu acho que a gente passou esse ano todo num período de transição, um período no qual a prefeitura está arrumando a casa. O ano que vem eu tenho uma esperança de que a coisa efetivamente vai acontecer. E tem algumas coisas, principalmente ali no eixo da Raposo, que já estão faz tempo para acontecer, que é algumas ligações da Raposo ligando a Cruz de Ferro, uns complementos desse viário que já está meio tracejado. Você já observa que isso está planejado, mas que efetivamente tem que acelerar, né? Só lembrando da duplicação da SP-264, a rodovia João Leme dos Santos, que liga Salto de Pirapora a Sorocaba, que também começaram as obras aí anunciadas pelo governador, ainda neste mês de dezembro foi anunciado, né? Quando você tem, a grande questão é o seguinte, se você vem com uma via de uma extensão bacana e que a coisa flua, mas depois entra numa garganta, num gargalo aqui, que a coisa funila, você pode estar solucionando uma questão aqui e criando uma outra acolá, né? Então, acho que a única preocupação que deve existir é na situação como um todo, né? Mas eu tive algumas conversas e observei, comprei, que é uma coisa que até o sorocabano que está participando disso, uma coisa bacana de fazer, pegar o plano diretor, pegar o macrozonamento do viário e participar, porque às vezes você tem uma visão de quem mora naquele local, né? Ele pode chegar e falar, poxa, mas por que não faz isso, por que não faz aquilo? E isso o pessoal da prefeitura sempre se mostrou aberto para discutir, eu acho que compensa. O que é muito bom, né? Edgar, existe uma polêmica sobre a implantação de loteamentos em áreas rurais e regiões de chácaras. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Olha, eu calculo que é o seguinte, a cidade, se ela realmente quer crescer dentro de Sorocaba, ela vai ter que fazer esse ajuste para crescer na área rural. Agora, se eventualmente o pessoal quiser chegar e provocar não fazer isso, a questão é verticalizar, né, cada vez mais. O que tem que chegar a ser feito é alguma coisa que beneficie o sorocabano como um todo, né? Essa é o que a gente espera, pegar e fazer a coisa acontecer de uma maneira geral. E não vocacionar muito para um lado, senão vai criar uma situação em um canto que vai ficar congestionado, em outro. Eu acho que teria que ampliar de uma maneira geral. Essa que é a minha ideia, né? Agora, o pessoal que é técnico no assunto, eu sou né? Embora queira sempre falar de vários assuntos e vai esparrando, tem opinião formada, não fico em cima do muro, mas eu sou o que é muito bom. Um corretor de imóveis que trabalha com meu pai já faz um tempo e que tenta sempre procurar um caminho melhor para a cidade, né? Mas esse pessoal que está aí com certeza vai saber bem o que faz. Você acha que Sorocaba está crescendo bem? Eu tô contente com o crescimento da cidade. Toda vez que eu vou e passo, mesmo eu passando em alguns lugares, às vezes sofrendo com um pouquinho realmente com esse trânsito, eu calculo que ainda conseguiu trazer alguma qualidade de vida. O que me preocupa um pouco é a parte cultural da cidade, que eu acho que eu particularmente não vejo tantos shows. Eu acho gostoso quando você vai na Praça do Campolim e tem algum show, que nem fui do Carlos Lira, fui no show da Maria Creuza também, um show bacana. Então eu acho que quanto mais a gente conseguisse também vocacionar essa parte cultural, eu não vejo muito evento aqui mais no teatro aqui do Paço, que já vi vários bons espetáculos aí. Então acho que isso está faltando um pouco, porque ficou muito shopping. E a cultura mesmo, né, eu vejo poucas indicações para o Quinzinho, por exemplo. Sempre quando eu venho alguém de São Paulo e me procura para ver alguma coisa de imóvel, eu falo, pega a sua família, vá no zoológico, que é um zoológico maravilhoso, né? Eu passei minha infância indo várias vezes lá. Então acho que Sorocaba tem que começar a trazer um pouquinho mais de holofote. Tudo isso que a gente falou é muito bacana, mas a parte cultural também é importante, acho que tem que dar esse enfoque aí. Está faltando isso e é preciso realmente investir nessa área. Edgar Moura, muito obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Muito obrigado, Fernando. Obrigado à Fundação, obrigado ao Jornal Cruzeiro pelo espaço e espero que vocês tenham gostado aí.
Até mais, até a próxima. Ok, o Vida Pública de hoje conversou com o empresário Edgar Moura Júnior. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, e também na TV Votorantim, canal 10, e TV Comunitária, canal 3, também Votorantim, pela Supermídia. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.